Nesse vídeo, no vídeo 5, eu vou falar sobre complexidade. Os projetos de engenharia, eles geralmente são complexos. Então vamos falar sobre isso, que é um assunto muito importante na TOC. O que nós precisamos fazer é o seguinte, qualquer projeto de engenharia, ele tem uma complexidade muito grande. O que nós precisamos fazer, o que foi importante fazer, é trazer essa complexidade para uma simplicidade na forma de usar. E isso é uma coisa muito ligada na forma como você aborda o problema. Essa abordagem do problema, que eu consegui fazer para o projeto de engenharia, foi muito importante para que isso funcionasse. Então nós vamos usar agora o projeto ABC, que nós acabamos de falar, para mostrar essa simplicidade, ok? Bom, transformando a complexidade em simplicidade. O projeto de engenharia, geralmente, ele tem milhares de dados, são muitos dados. Se a gente pegar um exemplo aqui de uma atividade de um projeto de engenharia, olha a quantidade de dados que inclui essa atividade, associado a ela. Primeiro, nós temos o nome da atividade, isso é um dado. Nós temos a data que ele inicia, a data do fim, duração em dias, a antecessora, atividade antecessora ou antecessoras, a sucessora ou as sucessoras, caminho crítico, ele está no caminho crítico, isso é importante, ele existe folga, o avanço físico planejado, qual que é, o realizado, qual que é, custos totais, unitários, tem várias formas de ver o custo. Produção, eu posso ver vários tipos, produção total, produção índice de produtividade, histogramas por dia, por semana, por mês, por ano, total. Então são infinidade de dados. Se você tem um projeto de engenharia com 10 mil atividades, nós estamos falando em mais de 100 mil dados. É uma loucura isso, é muito grande. Então, como lidar com isso, né? E os dados, eles isolados, eles não te levam a nada. É muito comum se agrupar esses dados sob uma forma de gráficos, né? Por exemplo, eu posso, depois de alguns meses, falar, no primeiro mês eu produzi concreto, usando concreto de exemplo, metro cubo por mês. Eu fiz tantos aqui, eu fiz um pouquinho mais, aqui eu fiz menos. Aqui pode ter chovido muito, né? Aqui também e tal, não sei o que é. E posso associar o custo unitário dele. Aqui eu produzi isso, meu custo foi aqui. Aqui eu produzi mais, meu custo caiu. Aqui eu produzi pouco, meu custo subiu. Aqui subiu mais ainda, aqui baixou. Eu posso fazer isso, diversos tipos de gráfico desse, que me agrupam meus dados. Por exemplo, posso fazer uma pizza do concreto. Isso aqui é a quantidade, é o custo da brita, aqui é o custo da areia, aqui é o custo do cimento, e assim por diante. E eu posso encher um maracanãzinho desses tipos de desenhos, né, de informações. Na realidade, isso aí foi coisas do passado. Quando eu estou no projeto de engenharia, hoje, por exemplo, eu preciso ter uma situação hoje, o que está acontecendo hoje, para mim ver como que eu vou resolver o futuro. O passado passou a ser ponto da minha experiência, ele passou a agrupar a minha experiência, mas ele não, eu preciso saber como eu estou realmente agora para me poder olhar o futuro, né? Então, nós precisamos de quê? De informações e que sejam gerenciáveis. E elas têm que ser em número pequeno. Então, vou usar o projeto ABC e eu desenvolvi um procedimento de 5 passos. O primeiro passo é o seguinte, eu preciso definir um fluxo da minha situação. Então, esse fluxo aqui, ele me define os processos que eu vou ter e me coloca as posições relativas no contexto do projeto. Por exemplo, se esse aqui atrasar, ele vai impactar nesse e vai impactar nesse. Eu estou vendo aqui no gráfico. Se esse atrasar, ele só vai impactar nesse. E se esse atrasar, ele só vai impactar nesse. Se você fizer as contas aí, você tem 6 dados aí, que virou uma informação, que é o teu fluxo. Eu preciso ter um cronograma desses processos. Eu tenho que desenvolver um cronograma. Aqui eram 2 meses, fazer 10 blocos, suprimento, produção e vendas. Então, esse aqui foi o cronograma que eu fiz.
eu posso desdobrar ele em atividades, mas não é o caso aqui, eu não vou fazer isso aqui, vou ficar só em processo. Eu tenho que definir uma data do avanço. No caso aqui, eu estou considerando essa data aqui, que é o final do primeiro mês, que eu tinha que fazer 10, mas na realidade eu não fiz 10, né? Quanto que eu fiz? Aí eu vou quantificar esse avanço. O avanço previsto, o real foi esse. Eu fiz 10, 5 e 5. Esse exemplo que a gente acabou de conversar. Né? Então, se eu calcular, eu vou obter aqui o meu avanço relativo é 100, aqui é 50, 50. Então, eu vou precisar qualificar. Esse processo está ok, esse é um gargalo, esse é um pós-gargalo. Então, eu vou fazer meu plano de ação, que vai ser para recuperar esse aqui, que eu vou ter que fazer 15, e esse aqui, que eu vou ter que fazer 15 no segundo mês. Então, essa é uma forma de eu lidar com esse tipo de... com esse procedimento aqui, de 5 pontos, eu consigo informações que eu posso tomar decisão. Lembre-se que lá no caso da corrente, o ponto da minha corrente que rebenta é esse. Esse é o ótimo global. E eu tenho que mexer nele imediatamente. E ver a consequência dos demais para frente. Um sistema simples, representado pelo projeto ABC. Ele tem aqui um fluxo. Eu, quando olho esse fluxo, eu já sei tudo. Ok, problema, talvez problema. E eu tenho inter-relações entre eles de 6 dados, que geram uma informação, que é essa iluminação do meu fluxo. Se eu passar por um projeto, um sistema complexo, que é o sistema XYZ, que nós vamos ver agora em seguida, eu já teria um fluxo desse tipo aqui completamente diferente. Eu já teria um fluxo bem mais detalhado. No caso, se fosse real isso aí, eu teria mais informações, eu teria mais processos. Mas aqui eu tenho uma engenharia que eu tenho que fazer uma checagem, ela volta, eu libero para procura, para compra, para fabricações, as entregas estão na sequência. Isso aqui caminha, o projeto que estuda aqui caminha para a obra civil, obra de montagem, comissionamento, vai para documentação que vai me permitir fazer o treinamento, o startup, fechar meu ganho e aqui depois o startup, a operação comercial, que é do cliente. Então eu estou considerando aqui 12 processos em um evento. Inter-relações, eu tenho 80 dados aqui dentro e uma informação, que é o meu painel. Ele tem, aí dentro tem 80, porque isso é uma PA. Se eu somar aqui a soma da PA de 1 para 12 processos, eu vou ter o primeiro termo com o último termo, somado, dividido por 2, multiplicado pelo número de termos. Vai dar 80. Mas aqui eu tenho uma volta, porque esse aqui também depende desse, do cheque. E a operação comercial depende de onde estiver meu gargalo. Então eu tenho 78 informações mais 2. Então, dados, né? Tem uma informação. Depois eu vou mostrar essas contas. Bom, vamos ver o que o Goldert fala sobre isso, o Dr. Goldert. Ele diz o seguinte: por trás de toda a complexidade aparente, isso aqui é uma complexidade, a aparência dela é de complexidade. Existe sempre uma simplicidade inerente que governa o desempenho do sistema. Olha, quando a gente olha isso aqui eu sei, eu tenho que mexer nisso aqui. Vamos ver o segundo, onde estão isso aí? Essas simplicidades estão nas restrições do meu sistema. Aqui eu tenho 2 restrições, então eu tenho que atacar essa e atacar essa. Mas é um sistema muito simples aquele. Num sistema mais complexo, nós vamos ver como é que fica isso. E as restrições são os pontos de alavancagem para a melhoria do sistema inteiro. Lembra lá da corrente? Eu tinha que trocar aquela de 85. Aqui é a mesma coisa. E onde estão? E esse fluxo? Depois ele é energizado em uma determinada data. Eu estou com um ponto aqui de restrição, gargalo aqui. Então eu tenho que resolver isso aqui. Agora você vê, neste dia, está influenciando aqui nas compras, talvez.
Porque aqui está dizendo que está, alguma compra está atrapalhada por causa de falta de projeto. A fabricação está ok, está em dia, não tem problema. O delivery está adiantado até. A civil está em dia, a montagem está adiantada. Comissionamento talvez não tenha começado, está verde. O treinamento não começou ainda. Startup ainda não. Databook está adiantado. Ganho está adiantado. Agora, a operação comercial, que é o evento do cliente, do proprietário, depende desse. Então, ele provavelmente está atrasado também. Né? Então, vamos ver. Uma obra desse porte aí, nós vamos fazer o gerenciamento pelas metas, com base na TOC. O resultado de 900 megawatts, um contrato EPC de 15 meses, foi feito em 15 meses, fast track, porque o prazo era apertadíssimo, a quantidade de multa era muito grande e a lucratividade maior. Então é possível fazer isso. E lembra o capítulo 10, que tem a segurança empresarial, que tem aqueles 5 aspectos que são importantes, somente num contrato EPC. Bom, vamos começar a tentar decodificar a teoria das restrições em projetos de engenharia. Como é que a abordagem que eu fiz desse sistema é simplicidade em abordagem em 5 metas, que são essas aqui. Aqui eu tenho uma área de engenharia, uma área que está só na base do pensamento, né, do conhecimento, uma área de pré-construção, são processos que ainda não são da construção, são que antecedem a construção, mas são uma coisa que é feita, né? Os processos de construção, os processos de pré-operação, aquilo que eu tenho que fazer antes de poder iniciar a operação e realizar todos os ganhos. Então, vamos tentar ver o que tem aí dentro. Uma meta dessa qualquer, que eu vou pegar essa aqui por acaso, ela tem processos. Processo 1, 2, 3, 4, N processos. Depende da situação. Cada processo tem N atividades associadas. Atividade 1, 2, N, 3, 4, 5, quantas precisarem, né? Se aqui, por exemplo, fosse produção de concreto, aqui poderia ser produção de um bloco de fundação. Aqui poderia ser escavação, aqui forma, aqui armação, depois teria embutidos, teria concreto, reaterro, etc. E cada atividade dessa tem, essas aqui são que estão normalmente dentro do EMS Project ou Primavera, são softwares de planejamento. Pode ter algum outro software, os mais comuns são esses. As atividades estão ali dentro. E a atividade se desdobra em tarefas. Se aqui, por exemplo, fosse confecção de forma, aqui poderia ser uma tarefa lá da carpintaria, aqui do transporte da madeira para o campo, etc. Mas isso aqui é muito usado pelos executores, assim, na semana que eles estão fazendo algum trabalho. Eles dividem isso entre o engenheiro, o mestre e os encarregados. Se usa muito isso. E também tem muitas pessoas que estudam isso aqui para tentar reduzir, para poder refletir na atividade, no melhoramento do processo, refletir aqui e refletir aqui. Bom, no caso, nós vamos ficar aqui dentro. E vamos dar ênfase aos processos, porque para as atividades o desdobramento é muito grande. E no livro ficaria uma coisa muito grande, então eu me restringi a processo. O objetivo disso é você, numa curva em que você tem aqui o azul, que é o seu acumulado de execução do seu projeto, você tenha o realizado, bem em cima dela. Então, por exemplo, esse caso aqui é uma curva real, lá dessa coqueira da termoelétrica, que no 24º mês eu deveria ter 80% pronto, e o real 80%, então eu estou R dividido por P 100%, eu estou em dia, ok? É muito comum, às vezes o jornal informa assim, a construção do estádio Maracanã está 80% pronto, por exemplo. Aí você vai olhar direito, era para estar pronto, então ele não está, ele está atrasadíssimo, né? Bom, o projeto XYZ, o que se trata esse projeto? É um equipamento
que eu pus o nome de XYZ, em que nós vamos projetar, fornecer, construir e entregar funcionando em 12 meses por 120 milhões o equipamento XYZ. Claro que esse equipamento é um equipamento muito grande, vai ser feito em algum outro lugar, ele vai ter uma sala, um edifício de controle, um edifício de administração, né? Então você tem uma obra civil, tem drenagem, tem arruamento, tem paisagismo, então tem uma obra civil em volta dele, claro. Esse contrato é um contrato em EPC? Sim. Eu vou projetar, fornecer e construir. Então é Engineering, Procurement and Construction. Ele é lump sum? Sim. Eu vou fazer por 120 milhões. Ele é um turnkey? Sim, eu tenho que entregar ele funcionando. Ele é um fast track? Aí eu não sei, depende. Imagine que você é um orçamentista, grupo de orçamento, e você chega à conclusão, já fizeram essa obra antes, e a obra ela é feita com razoável prazo de 15 meses. Aí você faz um orçamento para 15 meses e leva para o teu cliente. O proprietário olha aqui e fala, não, eu quero em 12. Lembra lá da história das forminhas lá da turbina, né? Eu quero em 12 meses. Ah, mas 12 meses vai custar mais caro. Eu vou ter que trabalhar igual hospital, eu vou ter que trabalhar dia e noite, tendo turma que substitui a outra, feriado, dia santo. São 12 meses, eu vou ter que trabalhar 365 dias, 24 horas por dia. Ele falou, bom, se vira, eu opero em 12 meses. E eu vou ter que pôr mais equipamento também? Ponha. Aí era uma obra que era 100, aí você chegou para vai ficar em 120. Só que aí você pode também estar carregando aqui algum risco, que você sabe que você possa ter, e pode pôr algum risco aí dentro. E ele aceita, porque ele vai ganhar muito mais. Ele lembra da teoria do ganho, né? O ganha-ganha. Ele precisa disso em 12 meses, esse equipamento funcionando. Bom, o que tem aí dentro? Eles vão pegar o nosso planinho, que é a espinha dorsal da aplicação da TOC dentro no campo da engenharia, né, dos projetos de engenharia. Então vamos ver quais são os processos que estão envolvidos aqui. Nós temos alguns, por exemplo, eu tenho que fazer engenharia do projeto, eu tenho que fazer uma verificação independente, contratar uma empresa para verificar se eu não estou fazendo bobagem. Eu tenho que fazer uma análise ASOP, que é uma análise de operabilidade e risco, com empresas especializadas nisso, e tem que aprovar com clientes. Às vezes eu tenho que aprovar isso também com o cliente, né? Isso aí é o primeiro momento. Eu coloquei aqui em negrito, porque esses eu vou aproveitar para o meu exemplo. Os outros eu não vou colocar, porque senão ficaria muito grande o exemplo, não é muito produtivo. Na área de pré-construção, eu posso ter, às vezes, que ter que fazer uma audiência pública. Geralmente é o proprietário que faz isso, mas pode ser que exija-se uma audiência pública, não é, conforme a lei. Mas isso é uma coisa mais remota, mais esse caso específico. Eu posso ter que obter, o proprietário, obter uma licença de instalação ambiental, da autoridade ambiental. Pode ser que o cliente, o proprietário, tenha que entregar alguma área desapropriada. Eu vou ter que fazer compras, né? Muitas compras, né? Toda a parte de procurement, né? Tem que fabricar o equipamento XYZ. Talvez eu tenha que fazer pré-moldados, talvez eu tenha que fazer alguma estrutura metálica. E aqui eu teria os deliveries, as grandes entregas. Na parte de construção, pode ser que eu tenha uma interface com o proprietário que num determinado momento da construção ele tenha que entregar alguma coisa, algum equipamento. Isso é muito comum em obra nuclear. Você vai subir no prédio, chega numa determinada elevação, tem que entrar um tanque enorme, lá, um tanque de boro, não sei o quê. E aquilo é o proprietário que entrega. Você chegou naquela elevação, curou a laje, ele tem que te entregar, porque tem que entrar por cima. Às vezes pesa 100 toneladas. Tem que ser depositada, colocado para você poder prosseguir com o seu prédio. Se ele não te entrega, olha o problema aí acontecendo. Olha a adversidade chegando e aquele item de administração contratual estruturada entrando em ação para manter equilíbrio econômico-financeiro. Bom, tem obra civil, montagem eletromecânica e comissionamento. Na pré-operação, eu posso ter licença de operação. Agora não é instalação, agora é licença para operar. Geralmente é o
proprietário que faz. Às vezes é preciso realizar um PRAD, que é um programa de recuperação de área degradada, porque na construção, lá na licença ambiental inicial, a autoridade ambiental falou, ó, você vai estragar o meio ambiente aí, você vai ter que recuperar isso tudo. Me faz um plano de PRAD. Aí você apresenta um PRAD para ele e você vai ter que executar aqui antes de entrar na operação. Aí vem manual de operação e manutenção. Esse manual, ele não é só o manual, ele contém todos os as-built dos desenhos, que os desenhos são revisados muitas vezes, né? Esse próprio pessoa aqui, esse próprio pessoal de verificação independente, muitas vezes ele te obriga aqui a revisar projeto. Então você tem que entregar os as-built, tem que entregar todos os testes de qualidade, ensaio, inspeção, tudo que envolve a construção tem que estar ali. E aí sim, é possível então você treinar os operadores, que é do proprietário. Você tem que treiná-los. Como é que opera aquelas máquinas? Porque ele não conhece, ele não sabe. Não. Aí vem a operação. Você vai dar o startup com operação assistida e você vai fechar todos os seus ganhos, né? De medição, faturamento e recebimento. Aí sim, aí tem um evento da entrega. O que nós vamos considerar aqui são esses processos aqui, que estão em negrito, porque nós não vamos apresentar todos num fluxo, que ficaria um fluxo muito grande. Então nós vamos apresentar 12 processos, mais o evento de entrega, que é o início da operação comercial. Então ela começa, são 12 meses, eu ponho que fosse dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro tem que estar pronto, porque dia 1º de janeiro o proprietário vai rodar a instalação. Bom, como é que eu faço isso? Eu já tenho meus processos, são aqueles 12. Então eu vou criar agora meu fluxo, plano gerencial do projeto XYZ. Quais são os de engenharia? Os de engenharia são aqueles dois, que é a engenharia de projeto e o cheque de projeto, a verificação. Então eles vêm para cá, eu já desenho eles aqui, ó. Eu vou fazer um projeto, vou mandar para a empresa fazer cheque e ela vai me devolver. Isso vai ficar girando assim. E ao mesmo tempo ela está correndo assim. Não é? Eu tenho agora aqui procure-me, fabricação de equipamento e entregas. Então nesse campo aqui eu estou recebendo, os projetos estão correndo assim, né? E eu tenho as entregas. No campo de construção, eu tenho as obras civis. Esse bloco aqui está liberando coisas para cá. Obra civil, comissionamento, e isso vai me permitir fazer a montagem e o comissionamento. No bloco de pré-operação tem manual de operação e manutenção e treinamento. Então, após o comissionamento, eu fecho esse manual e eu vou poder fazer o treinamento. No 5º bloco, que é de operação, eu tenho o startup e vendas. Então eu tenho aqui o startup e a vendas. E finalmente eu tenho a entrega final, né? Operação comercial. É onde eu entrego para o cliente. Fiz o meu fluxo. Com o fluxo feito, eu vou fazer o cronograma dele. Como é que é esse cronograma? Eu tenho metas, processos e atividades. Metas, processos, eu tenho a data de início e a duração de meses. Aqui está o ano, né? Foi 2019, mês de janeiro a 31 de dezembro. Então, nas metas de engenharia, eu tenho 2 processos. Desenvolvimento, desenho e verificação. Então, esse inicia no mês 1, por exemplo, são 4 meses. Esse inicia no mês 2, que eu tenho que ter um tempo aqui para poder começar esse. E esse aqui dura 4 meses. E eu vou montar. Se eu quiser fazer atividade, eu vou fazer aí, desenvolver as atividades aí. Mas no nosso exemplo, nós não vamos trabalhar com nível de atividade, vamos trabalhar com nível de processo. O grupo B, que é pré-construção, está aqui as minhas atividades de suprimento, fabricação do equipamento XYZ e as entregas, né? No grupo C, construção, eu tenho a obra civil, eu já começo ela aqui já nesse tempo aqui, a montagem eletromecânica aqui e o comissionamento aqui. No grupo D, eu tenho o manual de operação e manutenção, ele começa bem antes.
porque ele começa a receber projeto aqui e começa a acumular inspeção e processo, e projetos, né? E tem aqui o treinamento, a operação que já no final. No quinto grupo, eu tenho a operação assistida, que vai ser lá no finalzinho de dezembro, né? Agora, as vendas concluídas eu venho desde o primeiro mês, porque aquele 120, ele me paga em 12 vezes, por exemplo, 10 milhões por mês. Então eu tenho que ir acompanhando para ver se ele está pagando isso também, ok? Então ele tem que funcionar. Se não funcionar, tem um problema aí. Feito isso, eu tenho a entrega, o evento de entrega, que é dia 1º de janeiro. O outro passo é eu estou no dia 15 de junho de 2019, eu estou neste dia aqui. Então, neste dia, eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma régua nele e vou ver tudo que era para estar planejado, como está, quanto está planejado e quanto que eu fiz. É o avanço físico previsto e o avanço físico real. Nestes dois casos aqui, ó, eu já passei da data final. Então, esses dois aqui, o planejado é 100%, porque já foi. Esses aqui não, esses aqui é o contrário. Esses aqui ainda não estão planejados, não chegou neles. Então, o planejado deles é 0. Não é? Bom, aí eu vou ver qual é o avanço real aqui. Com o avanço real, eu vou obter, então, o avanço relativo, que é o real dividido por P. Não é? Isso eu tenho que fazer em todo. Se fosse atividades, eu teria que fazer em todas as atividades. Bom, agora nós podemos calcular o avanço físico relativo. Mas como é que funciona esse avanço físico? Imagina que você, numa data qualquer, que seria aquele 15, poderia ser aquele 15 de junho, o seu real em uma atividade ou num processo é 50%. Então, esse teu processo ou atividade, ele tem aqui uma data de início e uma data final, e que são 100 dias. Se a minha data de observação estiver no meio do período, eu teria 50 dias, né? 50 dias de 100. Eu teria que estar com 50%. É o jeito mais fácil de obter o previsto. Tem um erro aí, mas não tem outro jeito. Então, o que acontece? O meu previsto nessa data aqui é 50. Como eu medi e é 50, o que está acontecendo? Eu estou em dia, eu estou ok. Tá bom? Vamos imaginar que essa data está no 25º dia. Aí eu teria que estar com 25% pronto. Mas eu estou com 50%. Olha o que acontece. É aquele exuberante, aquele azul. Eu estou com 200% acima, quer dizer, 100% acima, né? Esse aqui eu tenho que investigar por quê. Por que eu estou com 200? É aquela história, né? Não adianta você ter um ótimo isolado. O ótimo isolado é algum problema. Quais são os problemas que pode ser? Primeiro, o meu cronograma está certo. Eu tenho que rever meu cronograma. De repente está errado, meu planejamento está errado. Segundo ponto, eu estou com recursos excedentes, eu estou com muito recurso aí sem precisar, porque eu estou produzindo muito. Aí eu estou fora da minha demanda, né? Minha demanda é sempre 100. Como é que isso está afetando a minha despesa operacional e meu ganho? Eu tenho que analisar isso. É uma variabilidade positiva? É aquele caso do dado que deu 4, 5 ou 6, deu acima da média. Então, pode ser que eu esteja numa variabilidade positiva. Vamos supor que nesse período aqui era previsto chover 20 dias, porque era janeiro vai chover 20 dias, e choveu 5. Aí você conseguiu trabalhar mais, não é? Resolvido isso, a outra possibilidade é você estar aqui em 2/3 a 75 dias e com a previsão de 50, mas 75. Mas você fez 50. Então o que está acontecendo? Você está atrasado. Aí, nesse caso, você tem que fazer um plano de recuperação. Não tem jeito, ok? A outra hipótese é que você está numa data antes da data inicial. Quer dizer, a tua atividade ainda vai começar, ou o seu processo vai começar lá na frente. Então, é 0, não há previsão ali. Se você não fez nada, você está ok, ainda está dentro do... Agora imagina que você tivesse feito
me disse lá, pô, já fiz 12% disso aqui. Eu vou começar esse mês que vem, mas já tem um monte de coisa pronta. Aí o P é 0, mas eu fiz 12, eu tenho que verificar por que eu estou adiantado. Por que eu estou com 112? O meu cronograma está ok? Afeta a minha despesa operacional e o meu ganho? Eu tenho que estar respondendo essas perguntas. Meus recursos estão excedentes? Se tiver, eu estou com mais despesa operacional sem necessidade. Então, eu tenho que tomar uma atitude. E, finalmente, quando a sua DA a sua data de avanço é depois de uma atividade que já está concluída. Se você já concluiu, a previsão dela é 0. Se você fez já 100, então, ok, não tem problema nenhum. Já passou, já acabou, você já fechou essa etapa. Se você tiver com 95 real nessa data aqui, aí você está com um problema, você está atrasado. Aí é isso aqui, você tem que fazer plano de recuperação. Então observa que as situações que podem ocorrer são 7 posições. 3 está ok, 2 eu tenho que investigar por quê, e 2 eu tenho que fazer plano de recuperação. Então aqui está o meu plano, não é? Aquele planinho que nós fizemos, que é o plano gerencial, e que no próximo vídeo nós vamos dar sequência a como fazer a decisão, abordar decisória num plano desse tipo. Ok? Agradeço então a atenção de todos e estou à disposição aí para perguntas, alguma dúvida, alguma coisa. Obrigado.